luz do amanhecer, na cozinha acolhedora da sua casa, Letícia estava à janela, a olhar o mundo para lá do vidro. O seu corpo esbelto e esvoaçante estava envolto num roupão de seda preta que realçava habilmente a sua figura. Cada curva, cada linha criava o retrato de uma mulher no auge da sua beleza, mas havia uma luta dentro dela, momentos de alegria e sentimentos de perda. O seu cabelo, solto à volta dos ombros, caía em cascata como uma cascata de veludo negro, refletindo a sua verdadeira natureza. Há muito tempo que Letícia não se sentia desejada e viva. Estava imersa em reflexões sobre a sua vida, o seu papel de esposa e mãe. O casamento com Cal tornara-se uma rotina, onde o amor e a paixão davam lugar à rotina e à indiferença. Letícia sentia o seu coração a perder o brilho e cada momento a tornar-se semelhante ao anterior. Nesse momento, seus pensamentos voltaram para o filho e os seus amigos, que enchiam a casa com as suas gargalhadas e energia juvenis. Nesse momento, sentiu o olhar dele sobre ela. Gabriel, o jovem da empresa do seu filho, entrou na cozinha, deslizando as sobrancelhas sobre a sua silhueta. Alto, de cabelos louros cor de areia, evocava algo que parecia transcender a simples amizade. A sua presença na sala era como um choque elétrico, excitante, tenso e perigoso. Senhora Carter, precisa de ajuda? A voz dele era baixa e suave, como as ondas da praia, levando os pensamentos dela para longe de casa. Letícia ficou ligeiramente embaraçada, acenando com a cabeça em sinal de concordância, mas não queria ser distraída do seu mundo interior. Imediatamente sentiu uma corrente a percorrer-lhe a espinha quando ele se aproximou, e a sua tentativa de se distrair com as tarefas da cozinha pareceu inútil. Tentou captar o olhar de Gabriel, mas o seu calor era demasiado abrasador para resistir. Tenho a certeza de que tens coisas mais importantes para fazer, disse ela, levantando a lâmpada como se fosse uma capa dura, mas a confiança dele parecia atraí-la como um ímã. Gabriel ficou perto dela, observando-a, e havia uma centelha de compreensão nos seus olhos que despertou um desejo antigo dentro de Letícia. A cada momento que passava, ela sentia que as paredes que protegiam o seu coração começavam a ceder. Passaram vários dias e a casa encheu-se de uma atmosfera de expectativa febril. Todas as manhãs, quando Letícia abria os olhos, era assombrada pela recordação de Gabriel a olhar para ela como um último raio de luz a romper as nuvens. Tentava ignorar esses pensamentos, mas quanto mais tentava, mais eles se apoderavam dela. Os flashes do seu sorriso, como fogo de artifício, rasgavam a escuridão da sua vida cotidiana. À noite, quando a casa se enchia com as gargalhadas dos amigos de Igor, Letícia não conseguia tirar os olhos do jovem que, como uma estrela, atraía toda a sua atenção. Reparava como ele se portava aristocraticamente, como a sua conversa era cheia de vida, como irradiava confiança. Algo estava a ferver dentro dela. E assim chegou aquela noite, longa e cheia de expectativa. Gabriel ficou depois de Igor e os seus amigos se terem ido embora. Sentaram-se sozinhos no sofá junto à lareira. O calor do fogo dava a ilusão de aconchego. Letícia sentiu uma barreira invisível a envolver os dois. Estava pronta a abrir-lhe a sua alma, a partilhar coisas que nem o seu marido quer sabia. Não sei o que está a acontecer comigo, disse Letícia, com a voz cheia de tensão. Não devia sentir isto. Gabriel aproximou-se mais, os seus olhos brilhavam, fazendo-a lembrar o oceano profundo. É normal querer sentirmos-nos vivos, respondeu ele calmamente. As suas palavras não eram apenas um conforto, mas uma revelação. Apesar da revolta interior nascida do medo e da culpa, ela estava demasiado imersa no olhar dele. Ele estendeu a mão, e aquele toque despertou o fogo dentro dela. Ele deslizou-a pela palma da mão dela, desencadeando um turbilhão de emoções que ela tinha escondido durante tanto tempo. Mereces mais do que um sorriso, sussurrou ele, e o calor da sua respiração tocou-lhe a pele. Mereces paixão. Naquele instante, a sala inteira escureceu num estado de euforia. Era como se o tempo parasse e o mundo à sua volta desaparecesse. Tudo o que restava eram eles. Os seus corações a bater ao mesmo tempo, como se criassem o seu próprio ritmo. E nesse momento, em que tudo o que tinha sido importante parecia ter ficado para trás,
tornaram-se um segredo que ninguém poderia destruir. Mas tão rapidamente como a felicidade chegou, tão rapidamente como a realização voltou para ela, foi um erro. O seu mundo estava ligado não só pelo amor, mas também pela sombra negra da culpa que ameaçava destruir tudo que ela conhecia. O coração de Letícia estremeceu de medo quando seu filho foi chamado através da porta. Letícia sentiu o sopro frio da realidade infiltrar-se entre eles, separando-os como uma parede impenetrável. Afastou-se bruscamente, como se estivesse a fugir de um incêndio, procurando esconder o que tinha acontecido, mas o furacão continuava a assolar o seu interior. Ele fê-la repensar tudo, os seus desejos, os seus medos, as suas ambições. Nos dias que se seguiram, reinou o silêncio entre eles. Era difícil para ambas ignorar o que havia acontecido, mas seus corações buscavam uma forma de expressar a tempestade crescente. Letícia era atormentada por perguntas. Deveria continuar com isto ou deveria voltar à sua vida normal? Cada vez que Gabriel caminhava ao seu lado, o seu coração partia-se de desejo e ela repensava cada segundo, cada momento. Quando as coisas se tornaram insuportáveis, sentada no silêncio das suas memórias, apercebeu-se de que a vida levaria a fazer uma escolha mais cedo ou mais tarde. Ela iria querer abraçar um novo começo. Não haveria desculpas para si própria, pois a paixão e o desejo tinham-na atirado como uma tempestade através de um oceano de emoções. E ela sabia que não havia maneira de voltar atrás. Como acontece frequentemente, estas escolhas aguçam os sentidos, e Letícia sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Nas suas reflexões, apercebeu-se. Não ansiava apenas por paixão, mas por amor verdadeiro. E embora este caminho estivesse cheio de riscos, ela estava disposta a arriscar tudo para voltar a ver os olhos dele cheios de luz e calor. Letícia acordou de manhã com um sentimento brilhante no coração de que tudo ia mudar hoje. O sol entrava pela janela, espalhando raios dourados pelo quarto, mas havia uma tempestade na sua alma. Não conseguia livrar-se do pensamento de Gabriel. Os seus olhos quentes e sorrisos sinceros atormentavam-na como um doce veneno, recusando-se a sair da sua mente. Ontem à noite, ela estava pronta para dar um passo que mudaria tudo. Letícia pegou no telemóvel e, com dedos trêmulos, escreveu uma mensagem. Cada palavra foi cuidadosamente pensada, mas isso não fez com que soasse sincera. Olá, Gabriel, quero ver-te. Posso ir aí? O seu coração batia num ritmo de antecipação quando ela carregou em enviar. Ela sabia que este era o seu momento. O momento em que ela deixaria de ser prisioneira da indiferença e dos sentimentos não ditos. A resposta não tardou a chegar e o medo interior misturado com excitação apoderou-se dela. Esperando por ti eram apenas algumas palavras, mas continham todo um universo de emoções. Sentiu imediatamente uma descarga de adrenalina a queimar-lhe a pele. Era a excitação que a dominava. Recolhendo-se e escolhendo seu melhor vestido, aquele que se ajustava suavemente à sua figura, Letícia olhou para o seu reflexo no espelho. Desta vez, viu não só as rugas profundas deixadas pelo tempo, mas também a paixão indomável que Gabriel lhe tinha despertado. Passou rapidamente o batom, deixando apenas um leve brilho, e dirigiu-se para a porta. Enquanto conduzia, os seus pensamentos misturavam-se entre o medo e o desespero. O que é que ela ia dizer? Como é que ele ia reagir? Ela pôs a música no volume máximo para abafar o turbilhão de emoções e saiu do quintal em direção a ele. Quando chegou à casa dele, o seu coração batia em uníssono com o ritmo da música. Parou e olhou para a janela dele, onde uma luz quente brilhava. Essa luz acenou-lhe como um farol, atraindo-a para ele. Respirando fundo, ela saiu do carro e dirigiu-se para a porta. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente ele abriu-a. O rosto dele iluminou-se quando a viu, e aquele olhar causou-lhe um arrepio. Ela não podia deixá-lo sem reagir à sua energia discreta, e naquele instante, quando viu o seu sorriso, sentiu toda a sua insegurança desvanecer-se. Gabriel aproximou-se dela e, por um momento, houve uma bela dança de silêncio entre eles. Letícia sentiu o calor do seu corpo quando ele lhe tocou na mão. O seu coração encheu-se de ternura e desejo, como a bebida requintada com que há muito sonhava. Por que vieste?
A sua voz era baixa e cheia de atração, quase um sussurro. Não foram necessárias palavras. Letícia simplesmente deu um passo em frente, e os seus lábios juntaram-se num beijo que uniu toda a paixão guardada neles. Aquele beijo era inebriante como a sua bebida preferida, enchendo cada célula do seu corpo com um calor de que se lembrava bem. Desnudada nos seus sentidos, ela afundou-se mais nele, como se quisesse fundir-se com a sua alma. Letícia não conseguiu resistir a esta ligação etérea. As suas mãos deslizaram sobre os ombros dele e ele passou os braços à volta da cintura dela, puxando-a para mais perto. Os seus corpos moviam-se num ritmo que era mais do que uma dança. Era uma fusão em que estavam livres um do outro, livres das suas vidas. Assim que se afastaram, Letícia sentiu que a sua respiração se descomprimia. Cada respiração estava impregnada de luxúria e paixão. Era como se estivessem em guerra um com o outro. Gabriel olhava com tal profundidade que ela gritou, à beira de sensações que nunca imaginara. Ela sabia que não era apenas uma paixão passageira, mas algo mais. Foi o momento exato em que se sentiu viva, e essas sensações invadiram-na com uma força mal contida. Como um pássaro libertado da sua gaiola, ela sentiu-se livre. Nele encontrou o que procurava: a juventude de espírito, o desejo de viver e de amar. Cada beijo era como o primeiro, deixando-a com mais fome e sede. Apercebe-se de que com ele pode ser ela própria. A paixão mútua apoderou-se de novo deles e voltaram a encontrar-se nos braços um do outro, mergulhando num abismo de emoções. Os sentimentos exacerbados explodiam entre eles uma e outra vez como fogo de artifício e não conseguiam desligar-se desta atração. Cada movimento, cada toque parecia envolvê-los num turbilhão de paixão. Letícia sentiu o calor dele nas suas mãos. A sua respiração fundiu-se com a dela e apercebeu-se de que se tinham tornado um só. Estes momentos tornaram-se mais do que apenas atração física. Eram as suas almas a interagir de uma forma que nunca poderiam ter imaginado. Mas, ao mesmo tempo, Letícia apercebeu-se de que não havia qualquer hipótese de regresso, o que lhe provocou uma onda de ansiedade na alma. Ela não podia permitir-se perder esta felicidade. A cada segundo que passavam juntos, ela percebia que aquela viagem, embora cheia de tentações, estava a levar a algo mais do que uma simples ligação física. Ela já não conseguia pensar no que iria acontecer a seguir. Estavam a divertir-se agora. E isso era o que importava. Mas os pensamentos de como isto iria afetar a sua família assombraram-na constantemente. Cada mudança no seu laço invisível era cheia de medo, mas ambos sabiam que isto era apenas o início de algo espantoso. As dúvidas e os medos que a atormentavam rondavam o seu coração, mas quando olhou nos olhos de Gabriel, Letícia percebeu que este momento era exatamente o que lhe faltava. A ligação única que se criou entre eles quebrou todos os limites que ela alguma vez tinha posto à sua frente. Nessa noite, quando se abraçaram e sentiram o calor um do outro, ambos souberam que tudo tinha mudado. Esta ligação não era apenas um desafio ao seu mundo, mas uma luz num túnel escuro. Era um novo começo, e eles estavam prontos para o enfrentar de coração aberto. Letícia estava diante de Gabriel, com a alma a arder de excitação e desejo. Não se conseguia conter, sentindo o calor dele a queimar-lhe a pele. Cada sopro perfumado lembrava-lhe o sopro do mar quando estavam tão próximos que se formava um fio invisível entre eles, unindo os seus corações. Assim que os seus lábios se encontraram, o mundo à sua volta desapareceu. Foi um beijo que despertou nela todos os sentimentos que tinham sido reprimidos durante anos. O beijo era suave, mas cheio de uma atração faminta que crescia a cada momento que passava. Letícia fechou os olhos, deixando que todo o seu ser mergulhasse no momento. Sentiu os lábios dele, suaves e quentes, deslizarem sobre os seus, como se procurassem cada canto do seu coração. As mãos dela alcançaram o rosto dele, os dedos deslizando suavemente sobre o maxilar dele, trazendo-lhe confusão. Ela sentiu a respiração dele quente, cheia de desejo, e fantasias que se tornariam realidade neste segundo. Aquele beijo queimou-a como o calor do verão, despertando nela a mulher que há muito tinha sido reprimida e negligenciada. Era como se Gabriel sentisse toda a sua sede e os seus braços rodearam-lhe a cintura,
puxando-a para mais perto, fazendo com que os seus corpos se tocassem como se fossem feitos um para o outro. A cada toque, ela sentia o tempo parar, mas a sua coragem não a deixava afastar-se dele. Deixou-o passar as mãos pelos seus flancos, pressionando-a levemente, deixando para trás faíscas de paixão. Assim, estavam os dois imersos em paz, alheios ao mundo que os rodeava. Os cabelos dela espalharam-se pelos ombros, criando uma aura invisível à volta deles, e Gabriel baixou-se, com os lábios a tocar-lhe o pescoço. Letícia gemia a cada carícia suave, a cada beijo que fazia o seu coração bater num ritmo acelerado. Ele beijou-a suavemente, deixando-a leve e encantada. Gabriel, ela disse, e o nome dele saiu de seus lábios como uma prece. Letícia estava perdida naquele turbilhão de sensações. Não podia imaginar sentir-se tão viva outra vez. Ele levantou-lhe o queixo, obrigando-a a olhar nos seus olhos, cheios de paixão e ternura. E o mundo à sua volta pareceu desfazer-se em pedaços. Naquele momento, eram um só. Gabriel encostou-se de novo aos lábios dela, e o beijo tornou-se ainda mais profundo, cheio de uma paixão tão quente que Letícia tinha medo de o admitir até para si própria.